Olá, sóc el Carles i avui parlarem de històries de Barcelona. Oi pessoal, voltamos e é isso. Hoje a gente vai falar sobre o Arco de Triunfo de Barcelona, um ponto turístico e icônico da cidade que você com certeza já viu fotos por algum lugar. Isso se você não teve ainda a oportunidade de visitar pessoalmente. Antes de mais nada, como a gente sempre fala, né? Deixa um like aqui no vídeo e já vai pensando no comentário para depois. Então vamos lá. Existem vários arcos de triunfo espalhados pelo mundo e eu acho que o mais famoso talvez seja o da França. Porém, contudo, todavia, entretanto, a Barcelona também tem um arco de triunfo, mas diferente dos outros arcos de triunfo, né, o de Barcelona não faz referência a uma conquista militar. Ele tem um caráter civil e celebra o progresso artístico, econômico e tecnológico. Tanto é que a maioria dos arcos de triunfo do mundo, né, são feitos com materiais como o granito, e o de Barcelona é feito com tijolos vermelhos. Primeiro, a gente tem que entender que o Arco do Triunfo pertence à Ciutadella, que era uma fortaleza militar. Mas a gente vai falar com mais detalhes sobre isso outro dia. O parque, a Ciutadella, pertenceu ao exército até 1851 e depois disso foi cedido à cidade. O local então foi escolhido para celebrar a Exposição Universal em 1888. Mas calma aí, a gente tem que entender o que eram essas exposições universais e o contexto histórico por trás delas. A primeira exposição universal aconteceu na Inglaterra em 1851. Se você prestou um tiquinho de atenção nas aulas de história, você vai lembrar que nessa época que a gente está falando, a Inglaterra estava comandada pela Rainha Vitória, essa inofensiva senhorinha. Então, na época, a Inglaterra já tinha matado, invadido e era dona da maior parte do mundo, além de ser a maior potência marítima e comercial. Ela comandava as principais rotas comerciais do mundo e recebia uma quantidade enorme de matérias-primas das suas colônias, que depois eram manufaturadas e vendidas pelo mundo. Obviamente, a Inglaterra defendia um mundo globalizado e um livre mercado, afinal precisava de gente para comprar os cacarecos deles, né? Então surge a figura do marido da Rainha Vitória, que é o Príncipe Albert. Ele já presidia a Sociedade Real de Artes e a ideia de criar uma exposição universal veio dele. Seria uma ótima oportunidade de exibir o poder britânico para o resto do mundo e criar um espaço para contribuições globais. Ele então supervisionou a construção do famoso Hyde Park, todo feito em vidro e ferro, simbolizando a modernidade da época e dando pé à tradição das exibições. Esses eventos então criavam tendências nas áreas de ciência, tecnologia, cultura, artes e até turismo, especialmente nessa época de urbanização e crescimento da classe média. Hoje em dia, essas exposições estão divididas em universais, internacionais e especializadas. As universais ocorrem menos frequentemente porque são muito caras e são feitas em pavilhões criados do zero. E é aí que E é aí que a gente volta ao nosso Arco do Triunfo. Mas só a título de curiosidade, o Brasil já teve uma exposição universal em 1922, que foi o centenário da independência. O evento aconteceu no Rio de Janeiro e os pavilhões foram construídos com a demolição do Morro do Castelo. Voltando, o Arco do Triunfo foi construído para a Exposição Universal em 1888. E o arco era a entrada da exposição e foi desenhado por Giuseppe Vilaseca. Então, para a gente entender, o que hoje é o Passeig de Lluís Companys era uma avenida enorme de mosaicos e com 8 grandes estátuas de bronze que representavam figuras históricas da Catalunha. No final dessa rua estava o recinto da exposição, que é o atual Parque da Ciutadella. A história dessas estátuas é bem interessante, então talvez eu traga um vídeo posterior com mais informação, mas para não ficar muito longo, vamos deixar por aqui. Mas hoje em dia, duas delas estão lá. As estátuas de Antoni Viladomat e Roger da Lúria. E o monumento a Riusi Taulet, que faz um contraponto do arco, é um monumento dedicado ao prefeito que promoveu o evento. O arco tem 30 metros de altura e uma ornamentação de esculturas feitas por diversos artistas. Ali na parte principal de cima, a gente tem a personificação de Barcelona, com o escudo da cidade condal no peito, recebendo as nações participantes da exposição. Ela está rodeada pela deusa romana Cibele, ou Rhea para os gregos, deusa da Mãe Terra, e por Atena, ou Minerva, deusa da guerra, sabedoria, artes e justiça,
e no seu escudo tem um P e um F que significam progresso e felicidade. Do outro lado do arco, ainda na parte de cima, a gente tem a representação das recompensas aos participantes da exposição, também com a personificação de Barcelona, rodeada de personagens mitológicos. Dos lados direito e esquerdo, na parte superior, temos a representação da agricultura, do comércio e da indústria de um lado e a representação das ciências e das artes do outro. Do lado da agricultura, a gente pode observar Atena segurando um ramo de oliva, que é símbolo da paz. A agricultura está representada por figuras que levam bandejas com alimentos. O comércio está representado pelo deus Mercúrio, ou Hermes, por essa roda de máquina. Do outro lado, esquerdo ou direito, dependendo de onde você olha, temos o deus Apolo no centro, deus do sol, da beleza, música e poesia. A chama em sua mão direita representa o progresso, que conduz à ciência. Na sua mão esquerda, ele sinaliza as artes, representada por uma figura com uma paleta de pintura, outra figura com um cincel e outra mais com um templo representando a arquitetura. Também é possível ver as musas, Euterpe e Terpsícore, representando a música e a dança, e a ciência é representada por uma mulher com uma chama na mão e um idoso apoiado num canhão. No monumento há 12 figuras com asas que representam a fama, deusa da voz, em diferentes posições. Algumas tocam trombetas, outras seguram ramos de louro e simboliza a glória da cidade. O arco tem inspiração no estilo neo-mudéjar, que é uma retomada do estilo mudéjar, um estilo original e exclusivo da Península Ibérica, que mistura elementos hispano-muçulmanos e é utilizado em construções de caráter festivo. Então, o símbolo de boas-vindas aos participantes da Exposição Universal é também uma celebração ao progresso, ao povo e à cultura catalãs, e que ao longo dos anos se tornou um ponto importante da identidade da cidade, sendo cenário de grandes eventos como corridas de rua e festas populares e servindo de ponto de encontro para os moradores. Então é isso, gente. Espero que com esse vídeo vocês possam ver que, além de um lugar lindo para tirar fotos e postar no Instagram, o Arco do Triunfo também é história e reflete a história de um povo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, ajuda muita gente, e comenta o que você mais gostou ou se eu esqueci alguma coisa. Graças por ver o vídeo e nos vemos no próximo. Fins aviat. Então talvez eu trouxe.